Salve, salve, amante do esporte. Deu bom para o América, mas eu diria que deu bom em partes. Eu diria que deu bom em termos. Eu diria que deu bom com ressalvas, né? 2-0 para o América sobre o Pouso Alegre, decretando a situação de rebaixamento consumado do Pousão, né? O time lá do sul de Minas Gerais, que teve uma estadia muito breve na Série C do Campeonato Brasileiro, acabou sendo vice-campeão do ano passado, de 2022, contra esse próprio América. Veio a perder o título com duas derrotas, melhor dizendo, duas derrotas foi o São Bernardo, com uma derrota no Arena das Dunas por 2-0 e com uma vitória no Apagar das Luzes no gol de cabeça lá em Minas Gerais. E é interessante perceber como as divisões, e aí é onde eu entro também com essa situação de deu bom em partes, porque a situação ainda é muito difícil. A situação, eu diria que ainda é crítica para que o América possa tentar a sua permanência nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Se não tem vencido o Pouso Alegre, aí é praticamente favas contadas, aí ia ser absolutamente desesperador ter que vencer os dois jogos e contar com uma combinação de resultados bastante improvável, um cenário parecido inclusive com o que foi 2016, precisando vencer o Clube do Remo lá no Belém do Pará e acabou não conseguindo. O time que era capitaneado pelo Thiago Potiguar e contava inclusive com o Rodriguinho, né? Hoje Fortaleza, Série A, no ataque, mas acabou rebaixado naquele ano de muitas decisões erradas, de muitas circunstâncias desfavoráveis, que acabou por deixar o América 6 anos nessa luta para retornar à Série C e agora está numa situação bem difícil, com uma probabilidade inclusive matemática muito alta de voltar para essa situação bem desértica que é disputar uma Série C, melhor dizendo, uma Série D de Brasileirão, tendo que passar por uma primeira fase e ainda vencer 3 mata-mata, né? Coisa que tanto o América, que hoje vence por 2-0, mas não fez um bom jogo, quanto o próprio Pouso Alegre conseguiram esse feito, né? E eu queria ressaltar que em cima, na divisão da prateleira superior, o nível é mais alto. E é curioso notar que muitos torcedores diziam: não, agora é o Pouso Alegre, vai ser fácil. Não foi. Quem assistiu, quem viu, quem lá esteve, percebe que no primeiro tempo o Pouso Alegre tem pelo menos 4 oportunidades de gol, enquanto o América finaliza uma vez. Jogo nervoso, jogo tenso, como eu tinha colocado no vídeo anterior, que você vai achar aqui um pouco mais atrás, que ia ser um jogo nervoso, ia ser um jogo tenso, ia ser aquele jogo de detalhes, e os detalhes acabaram favorecendo o América, porque quem vê somente o resultado acha que pode ter sido um jogo fácil, tranquilo, muito pelo contrário. Eu vi o América tomar 1-0 contra o Confiança, gol de Negueba, se fechou ali atrás num 6, num 4-6-0 e acabou o jogo. Acabou o jogo. O América se perdeu completamente, a torcida naquela pressão. Contra o Manaus nem se fala. A equipe mais frágil que eu vi, por incrível que pareça, foi o Manaus, não foi nem o Pouso Alegre. Por mais que essa equipe só esteja com 12 pontos na tabela de competição e que foi rebaixada matematicamente aqui em Natal, no Arena das Dunas, essa equipe, em termos de valores individuais, por exemplo, o garoto Natan, eu achei superior àquela equipe que veio aqui ano passado e perdeu por 2-0. Que apesar de ser uma equipe bem organizadinha para o nível da Série D de dado, no entanto, tinha basicamente uma jogada, que era o cruzamento, sobretudo da esquerda para a direita. Onde eu estava no setor leste ano passado, você via a visão frontal do escanteio, uma jogada ensaiada, tentaram 3 vezes do mesmo jeito. Dava vontade de dizer: professor Leandro Senna, eles têm essa jogada de você chegar e fazer uma aproximação no escanteio, alçando a bola no segundo pau, e entrava o zagueiro para tentar fechar, e foi desse jeito que eles fizeram o gol, inclusive da esquerda para a direita, mas no jogo da volta, já nos acréscimos do segundo tempo, na final do ano passado, que acabou sagrando o América campeão brasileiro. No entanto, o que eu vi no Arena das Dunas foi um segundo tempo que o América entra
com o Wallace pernambucano, que apesar de não viver a melhor das fases, apesar das limitações físicas que a idade impõe, apesar de não ter mais a mesma mobilidade física até de anos atrás, no entanto, ainda é o atacante diferenciado da equipe rubra. Não tem condição de você pensar que um atleta da qualidade técnica do Wallace ele possa ficar de fora desse time principal, desse time titular, porque é aquele atleta que tem a experiência, que recebe a bola e distribui, que vê o jogo em profundidade, que inverte bola, que dá um tapa de primeira e dá continuidade na jogada. Embora o professor Dado Cavalcante tenha feito referência que é o Álvaro que está fazendo os gols para a equipe e, portanto, tem que sair com o garoto de titular, no entanto, ele teve bem mais rodagem em termos de minutos, aqui que se chama de minutagem dentro das partidas, mas na minha avaliação não conseguiu corresponder à altura do Wallace pernambucano, o tanque. Quem chegou antes do Álvaro, o Renan Gordon, esse muito menos. Chegar a perder um gol dentro da pequena área, que seria o gol do empate contra o Confiança, e ele cai por cima da bola, a bola passou, ele caiu depois, era empurrar para dentro. Então, o Wallace, eu não sei porque o professor Tiago Carvalho e agora também o professor Dado Cavalcante insistem em colocar o Wallace pernambucano no banco. Tudo bem que, convenhamos, no começo da competição ele não estava com aquela confiança, não estava com aquela sincronia, às vezes pisava na bola e se atrapalhava e caía sozinho, a própria torcida se irritava um pouco, mas temos que ser justos, porque em termos de qualidade técnica, o Wallace é bem diferenciado para a realidade do nosso futebol aqui. No entanto, ele faz o segundo gol de pênalti e define a partida, porque o primeiro gol foi de uma jogada individual. O América está trabalhando pela cancha esquerda e o Rafinha acerta um chute na gaveta, no ângulo, como se dizia antigamente, onde a coruja dorme. Que chute, que coisa bela, que precisão. Pegou onde tinha que pegar, indefensável para o goleirão do Pouso Alegre, que ainda tentou reagir, que foi para cima, que tentou se lançar um ataque num jogo suicida, porque a derrota já consolidaria o seu rebaixamento. E foi isso que nós vimos, que o América consegue, cadenciando o jogo, fazer com que haja uma jogada de contra-ataque com o próprio Wallace pernambucano, porque é ele que dá voltando para o chute, que provavelmente não pegou na mão, inclusive no defensor do Pouso Alegre, que acabou sendo expulso, né? Pelo menos do ângulo que eu estava, eu não achei pênalti aquela jogada, mas já que o juizão deu, né? Por falar em juizão, uma arbitragem bem mais ou menos assim, né? E se embaralhou com o jogador e parecia uma vaquejada e saiu rolando todo mundo no chão. Foi uma coisa bem atrapalhada. O próprio Gabriel Silva, que entra no segundo tempo, tem uma jogada aqui de contra-ataque, ele vai ganhando na velocidade do zagueirão, o zagueirão, puf, com a mão, colocou a bola para cá, tira do raio do alcance do Gabriel Silva e a jogada continuou e os atletas reclamaram, era uma jogada provavelmente que teria muito risco de gol. No entanto, o juizão deixou por isso mesmo e acabou marcando essa penalidade. Depois do primeiro gol de Rafinha fora da área, na penalidade, o Wallace pernambucano vai, desloca o goleiro com a categoria que ele tem, vem correndo em direção à torcida e chora de emoção e acaba se consolidando a vitória. E mesmo com um homem a menos, o Pouso Alegre ainda se lança o ataque, como já estava fazendo, ainda tenta de alguma maneira se fazer uma aproximação com... até mesmo desorganizado, porque aquele momento já era para lá do desespero, mas não consegue diminuir esse marcador, principalmente pela falta de qualidade de finalização da equipe do Pousão, da equipe do Pouso Alegre. Porque, por exemplo, não me surpreende hoje o Brusque estar na vice-liderança, hoje perdendo a liderança em função da vitória do Operário do Paraná sobre o já rebaixado Altos do Piauí, que, por sinal, o América perdeu uma excelente oportunidade de fazer aqueles 3 pontos e agora não estaria com 18, agora estaria com 20. Da mesma maneira, ressuscita o Figueirense, já quase no fim do jogo, leva o primeiro, parte o América para o tudo ou nada lá no Orlando Scapelli, em Florianópolis, e acaba tomando o segundo e o terceiro no apagar das luzes. Então, da mesma maneira,
Você vai ter aqui a Aparecidense que vence o seu jogo em casa contra o Confiança e vai até 21 pontos. Da mesma maneira, o Floresta, fazendo o seu dever de casa, vence também por 2-0, como o América venceu o Pouso Alegre, a equipe de Ipiranga do Rio Grande do Sul. E o que é que isso significa? Significa dizer que você vai ter agora empatado Manaus e América com 18 pontos, na 17ª e na 18ª colocação respectivamente. Logo acima da zona da degola a gente vai ter ali o Floresta com 19 pontos e amanhã eles se enfrentam. Estou gravando isso aqui no sábado e amanhã será domingo às 16 horas, jogo em Manaus, na Arena Amazonas. Se houver um vencedor nesse jogo, complica bastante a situação do América. Se o Manaus vence, ele obriga não apenas o América a vencer a Aparecidense, mas a buscar pontos fora de casa contra o Floresta. Por quê? Porque nesse instante o Manaus tem 5 vitórias contra 4 do América, que é o primeiro critério de desempate. Da mesma forma, se o Floresta acaba vencendo de 19, ele vai fazer 22 pontos. Então obriga de qualquer maneira o América a vencer na próxima segunda a Aparecidense e já entra em campo no Arena das Dunas com esse resultado já esperado, já sabendo o que é que vai precisar, e necessariamente tem que fazer mais 3 pontos, como fez contra o Pouso Alegre, tem que fazer contra a Aparecidense. Quero crer que vai ser um time mais difícil de ser batido do que o Pousão, porque se não for batido, se mais uma vez não vem os 3 pontos, como eu tinha colocado no vídeo anterior, que o América estava com o rebaixamento desenhado, estava em rota de rebaixamento, fiz até uma retrospectiva histórica de 1998, aí lá vai para as competições adiante, onde o América foi rebaixado na própria Série B em 2010 e todas as vezes que o América foi rebaixado da divisão de cima para sofrer na divisão de baixo, era um roteiro mais ou menos parecido, era uma coisa que já dava para você presumir, como eu também coloquei aqui vídeo analisando a derrota do ABC Futebol Clube para o CRB de Alagoas por 2-1, e você vê que está completamente desenhada uma condição de rebaixamento praticamente irreversível. Então, naquele jogo, se o América não faz os 3 pontos contra o Pouso Alegre, provavelmente aqui já estaria dizendo: estamos quase sem chance de receber essa condição de permanecer na competição para o ano 2024. Agora que o América é SAF, já está consolidada a transação, a hype já entrou, já fez com que os contratos fossem devidamente assinados. O grupo do Marcelo, ex-Real Madrid, atleta do Fluminense de primeira linha, vai ser também um dos investidores desse grupo. Tem a Copa do Nordeste, o América retorna ao Nordestão no ano de 2024, fica na beira do caminho para o CSA de Alagoas, esse ano perdendo nos pênaltis, empatando em 0-0, fazendo um jogo inócuo lá no estádio Rei Pelé contra o CSA. Melhor dizendo, então, o que vai acontecer é que, embora esses 3 pontos estejam computados, a situação ainda continua muito difícil, com pontos perdidos para equipes muito até abaixo daquilo que está nas cabeças da competição. Porque, meus amigos, não se enganem, quem viu o jogo, a América 2, Pouso Alegre 0, se o Pouso Alegre tivesse a capacidade de finalização que eu vi aqui no Arena das Dunas de um Brusque, que foi displicente jogando contra o América, poderia ter inclusive matado a partida, mas jogou assim de uma maneira mais ou menos, a capacidade de finalização, o goleirão Bruno Pianissola, 4 a 5 defesas impressionantes, absolutamente fundamentais. Se o Pousão tivesse a capacidade de finalização de um Paysandu, que faz um corta-luz no meio do campo, o atacante grandão recebe aquela bola, vira em cima de Jean-Pierre, bate do meio da rua e acerta a caçapa, a gaveta do goleirão Bruno Pianissola. Se tivesse mais qualidade nessa última bola, o Pouso Alegre teria muitas chances de sair da Arena das Dunas, pelo menos com um empate, mas não foi isso que aconteceu, acabou rebaixado. Agora, contra o América, tentar fazer o seu dever de casa contra a Aparecidense, tentar ainda chegar bem, que o melhor dos cenários é um empate sem gols ou com gols, né? Mas que haja esse equilíbrio, que amanhã o Manaus, recebendo o Floresta,
de repente os dois possam fazer somente um ponto numa condição de empate, para que o América possa entrar em campo contra a Aparecidense, precisando sim vencer, obrigatoriamente, mas com a condição de ir brigar por pontos, talvez um empate contra o Floresta no próximo sábado, na última rodada em Fortaleza, no Ceará. Porque do contrário disto, em caso de não haver uma vitória contra a Aparecidense, a situação fica muito, mas muito complicada, mais delicada do que ela já está. Essa era a minha consideração sobre esse jogo, sobre o panorama geral, nessa conclusão de Série C em sua primeira fase, né? A torcida, depois que a SAF chegou e foram feitas muitas promessas com relação à maior folha salarial da competição, um time que ia trazer muitos reforços. Chegou reforços? Sim, chegou reforços, mas não necessariamente no nível de colocar o América num patamar, como disse o professor Tiago Carvalho, vamos brigar pelo título, muito longe disso. Não chegou nem ao G8. Se bem que eu acredito que não tem, com esse elenco, com esse time, a necessidade, ou pelo menos não teria a necessidade de estar ali na 18ª colocação, porque tem equipes que eu vi na competição na Série C, inclusive inferiores que a do América. Então, faltou muita coisa, mas vamos ver se é possível o principal. Não faltar a vontade de vencer, a torcida já comprou muito ingresso, já abriu o setor sul, aí já abriu o setor norte, e aí vai ser o tudo ou nada. A permanência ou não do América na Série C, nessa divisão do Campeonato Nacional de 2023 para 2024, passa por esse jogo. E era essa a avaliação que eu tinha para fazer e compartilhar com você aqui na internet. Quer continuar a resenha? Faz uso aí da seção dos comentários, manda bronca. Esses são os meus 3 tostões de opinião e agora é contigo. Agradeço por ter ficado até aqui. Um forte abraço e vamos pro próximo.